Os perfis a seguir destacam 10 indivíduos notáveis que transformaram características físicas únicas ou condições médicas raras em fontes de reconhecimento mundial. Eles demonstram uma resiliência extraordinária, transformando a diferença em força e desafiando as normas convencionais sobre as capacidades do corpo humano. Número 10. Steven Ludwig. Steven Ludwig, carinhosamente conhecido como Stel Lud, é um indivíduo inspirador da Carolina do Norte, cuja vida foi caracterizada pela vitória sobre uma grande adversidade médica com profunda determinação. Ele nasceu com a síndrome de Maffucci, um distúrbio ósseo raro que causa crescimentos cartilaginosos benignos e vasos sanguíneos anormais, resultando em uma diferença substancial de 9 polegadas no comprimento de suas pernas e baixa estatura. Desafiando os prognósticos médicos iniciais que sugeriam mobilidade limitada, Ludwig não só caminhou sem ajuda, mas também se destacou em diversas atividades esportivas, notadamente basquete, tênis e snowboard, demonstrando uma notável adaptação física. Sua resiliência foi testada aos 7 anos quando foi diagnosticado com leucemia mieloide aguda, recebendo apenas uma chance de sobrevivência de 11%. No entanto, após quimioterapia intensiva e um transplante de medula óssea salvador de seu irmão Jacó, ele entrou em remissão com sucesso. Um momento crucial em sua juventude foi a oportunidade Make-A-Wish em 2007, onde ele conheceu seu ídolo, Kobe Bryant, uma interação que lhe incutiu a mentalidade mamba que agora define sua perspectiva. Formado em comunicações pela Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill, Ludwig agora usa plataformas como o TikTok para compartilhar sua jornada, servindo como um poderoso farol de esperança e demonstrando que uma mentalidade positiva e resiliente pode superar até mesmo os desafios médicos e físicos mais formidáveis. Número 9. Muhammad e Huda Shahada. Os irmãos egípcios, Muhammad e Huda Shahada, alcançaram reconhecimento mundial e detêm um total impressionante de 5 recordes mundiais do Guinness devido à sua estatura extraordinária, resultado de gigantismo causado por um tumor benigno em suas glândulas pituitárias que leva à produção excessiva de hormônios de crescimento. Muhammad Shahada detém recordes para a maior envergadura de braço para um homem vivo, 250,3 centímetros / mais de 8 pés, e a maior mão para um homem vivo, 31,3 centímetros. Sua irmã, Huda Shahada, reflete suas conquistas, detendo os recordes de maior envergadura de braço para uma mulher viva, 236,3 centímetros. Os maiores pés para uma mulher viva, 33,1 centímetros. E as maiores mãos para uma mulher viva, 24,3 centímetros. A altura combinada dos irmãos é surpreendente, atingindo 414,4 centímetros, quase 13 pés e 7 polegadas, tornando sua estatura comparável à de um ônibus de 2 andares londrino. Apesar dos desafios logísticos e físicos únicos associados à sua condição, Muhammad e Huda abraçaram publicamente sua altura, com positividade e resiliência excepcional. Sua narrativa conjunta serve como um testemunho convincente da beleza da diversidade humana, promovendo a aceitação e destacando as capacidades surpreendentes do corpo humano, transformando uma condição médica complexa em um símbolo celebrado de força e perseverança no palco mundial. Número 8. Lide Ardella. Lide Ardella, uma mulher corajosa residente em Neiva, Colômbia, vive com displasia fibrosa, um distúrbio ósseo raro caracterizado pela substituição do osso normal por tecido fibroso, semelhante a uma cicatriz, que enfraquece consideravelmente os ossos e causa deformidades. É notado que sua condição teria se desenvolvido após uma cirurgia cardíaca que ela fez quando bebê. No início de sua vida, os médicos fizeram previsões devastadoras à sua família, sugerindo que ela talvez nunca pudesse andar e não sobreviveria além de seu 12º aniversário. Prognósticos que Ardella desafiou resolutamente ao crescer forte e determinada,
apesar de múltiplas cirurgias e hospitalizações recorrentes. O impacto mais visível de sua condição é o alargamento de seu rosto, o que representou um desafio pessoal significativo para a autoaceitação. No entanto, em vez de ceder à vergonha ou escolher esconder sua aparência, Ardella abraçou completamente seu visual único. Agora, com 29 anos e trabalhando como designer gráfica, ela usa ativamente sua plataforma de mídia social para promover a positividade corporal e a autoaceitação, usando sua história pessoal para inspirar inúmeras pessoas em todo o mundo a encontrar força em si mesmas, celebrar as diferenças e entender que a autoestima é intrinsecamente independente da aparência física. Número 7. Lu Hao. Lu Hao, um jovem garoto chinês, tornou-se objeto de intenso escrutínio midiático internacional no início dos anos 2010, devido ao seu ganho de peso extraordinário em uma idade muito jovem. Aos 3 anos, o peso de Lu Hao foi documentado em cerca de 60 quilos, 132 libras, tornando-o cerca de 5 vezes mais pesado que a criança média de sua faixa etária. O rápido aumento de sua massa corporal começou apenas alguns meses após seu nascimento, apesar de um peso inicial normal de 2,6 quilos, 5,7 libras. Seus pais relataram um apetite insaciável e incomumente grave, observando que o menino consumia regularmente 3 grandes tigelas de arroz em uma única refeição, excedendo as porções de seus pais adultos. As tentativas da família de restringir sua dieta foram relatadas como difíceis, muitas vezes resultando em sofrimento significativo para Lu Hao. Seu peso excessivo levou a notáveis limitações físicas, incluindo dificuldade em subir escadas e necessidade de assistência para entrar em transportes públicos. É importante ressaltar que as avaliações médicas não conseguiram identificar desequilíbrios hormonais como causa fundamental, o que levou os especialistas a focar no estilo de vida e nos padrões de criação parental. O caso de Lu Hao desencadeou, consequentemente, discussões generalizadas sobre a obesidade infantil na China, servindo como um pungente exemplo público que destacou os complexos desafios de saúde pública associados ao rápido crescimento econômico, à alteração dos hábitos alimentares tradicionais e ao fenômeno cultural frequentemente referido, como o Síndrome do Pequeno Imperador, onde os filhos únicos recebem indulgência excessiva. Número 6. Huang Chun-kai. Huang Chun-kai é um homem da China cuja vida foi profundamente afetada por um tumor facial maciço e debilitante que se desenvolveu no início de sua infância. Ele foi diagnosticado com neurofibromatose, um distúrbio genético raro que afeta o crescimento das células nervosas e frequentemente leva à formação de tumores no tecido nervoso. A condição resultou em um enorme crescimento em seu rosto, forçando-o a passar por múltiplas cirurgias complexas para remover os tumores, que em um momento pesavam coletivamente mais de 17 quilos. Apesar dos desafios físicos assustadores que enfrentou, que incluíram a perda da visão de um olho como consequência do crescimento agressivo do tumor e repetidas intervenções cirúrgicas, a história de Huang Chun-kai é uma convincente demonstração de incrível força pessoal e profunda resiliência. Sua história, marcada por uma luta médica contínua e adaptação, serve para destacar os graves impactos de distúrbios nervosos genéticos raros e atesta poderosamente a capacidade do espírito humano de perseverar e se adaptar diante de uma condição física crônica que altera a vida. Número 5. Rezia Beum. Rezia Beum é uma mulher de Bangladesh cuja perna direita foi gravemente afetada por um inchaço extremo e crônico, com relatos estimando seu peso em impressionantes 60 quilogramas. Com cerca de 40 anos e mãe de 2 filhos, sua condição teria se manifestado após o nascimento de sua segunda filha, há cerca de 18 anos, começando com a observação inicial de um alargamento anormal de sua perna. Ao longo dos anos seguintes, o inchaço se agravou progressivamente e, apesar da busca por diversas formas de atenção e cuidados médicos, um tratamento definitivo ou uma estratégia de manejo
eficaz a longo prazo não foi estabelecida com sucesso. Observadores médicos especularam que a causa poderia ser elefantíase, uma doença linfática crônica frequentemente causada por uma infecção parasitária que obstrui a drenagem linfática e leva a um inchaço extremo dos membros. No entanto, os médicos indicaram que a confirmação desse diagnóstico exigiria testes abrangentes e potencial exploração cirúrgica. Devido ao tamanho e peso incapacitantes de seu membro, Beum estaria acamada e altamente dependente de sua família para todos os aspectos dos cuidados diários, pois é incapaz de trabalhar ou contribuir para as atividades domésticas e requer a ajuda de várias pessoas para qualquer movimento. É crucial notar, no entanto, que embora os relatos de sua condição sejam dramáticos e tenham circulado amplamente através da cobertura midiática e das redes sociais, o acesso à documentação médica revisada por pares para confirmar totalmente cada detalhe de seu diagnóstico e condição permanece limitado. Número 4. Philip Angus. Philip Angus, um adolescente de Boyertown, Pensilvânia, EUA, ganhou reconhecimento mundial ao conquistar o título do Guinness World Records para a maior abertura de boca, com sua abertura de boca totalmente esticada, sendo meticulosamente medida em 9,52 centímetros, 3,75 polegadas. Essa medida excede significativamente a faixa média de uma pessoa e notavelmente superou o recorde anterior de 8,8 centímetros, detido por Isaac Johnson. O feito de Angus gerou atenção viral generalizada após ser apresentado nas plataformas digitais oficiais do Guinness World Records. De um ponto de vista fisiológico, esse nível extremo de flexibilidade e amplitude de movimento da mandíbula é considerado resultado de ligamentos incomumente elásticos ou de uma condição de hipermobilidade na articulação temporomandibular, ATM. Apesar da atenção celebratória em torno de sua capacidade de expandir os limites físicos humanos, os relatórios publicamente disponíveis não incluem exames ou análises médicas detalhadas de sua estrutura específica da mandíbula e, portanto, grande parte permanece desconhecida sobre as implicações a longo prazo para a saúde, os efeitos na vida diária ou os desafios potenciais em relação à estabilidade de sua mandíbula que poderiam estar associados a um grau tão extremo de hipermobilidade. Seu recorde, no entanto, constitui um exemplo notável de tirar o fôlego das extraordinárias variações anatômicas possíveis dentro do corpo humano. Número 3. Ram Singh Chauhan. Ram Singh Chauhan, uma figura proeminente originária de Jaipur, Índia, detém o recorde mundial confirmado por ter cultivado o maior bigode do planeta, um comprimento impressionante que ultrapassa 18,5 pés, 5,6 metros, e exigiu um período de crescimento contínuo de mais de 4 décadas. Começando seu esforço em 1970, o compromisso de Chauhan estava inicialmente enraizado na cultura indiana, onde o bigode frequentemente funciona como um poderoso símbolo de honra, masculinidade tradicional e dignidade pessoal. Uma escolha pessoal que acabou evoluindo para uma busca definidora de sua vida. A manutenção de um bigode tão extremamente longo e volumoso exige um regime rigoroso de cuidados diários, que envolve o uso dedicado de óleos naturais, higiene meticulosa regular e o enrolamento cuidadoso dos pelos faciais para evitar quebras, emaranhados ou danos. Esse visual icônico e dedicado lhe rendeu um reconhecimento mundial significativo, levando a artigos nas publicações do Guinness World Records, inúmeras aparições na televisão internacional e até mesmo um papel de cameo notável
no clássico filme de James Bond, Octopussy. Chowan afirma que seu bigode é mais do que um simples recorde. É uma parte intrínseca de sua identidade pessoal, um profundo tributo à sua herança e uma representação tangível de sua disciplina e paciência, servindo como um poderoso lembrete vivo em um mundo em ritmo acelerado de que a verdadeira distinção e grandeza podem ser cultivadas lentamente ao longo do tempo, um único fio de cada vez. Número 2. Bob Joe Wesley. Bob Joe Wesley é uma pessoa de York, Pensilvânia, que persegue publicamente o título de ter os maiores quadris do mundo, uma missão singular motivada por uma forma única de autoexpressão. Medindo cerca de 5 pés e 2 polegadas, 157 centímetros, suas medidas de quadris atingiram uma estimativa de 95 polegadas, 241 centímetros, colocando-a perto do recorde mundial em vigor de 99 polegadas, 251,5 centímetros, atualmente detido por Mikko Ruffinelli. Wesley assume aberta e resolutamente seu tamanho corporal extraordinário, descrevendo seus quadris como a característica definidora que a torna única, uma afirmação de identidade que atraiu a atenção mundial. No entanto, essa busca não é isenta de graves riscos físicos. Profissionais de saúde emitiram avisos repetidos e sérios, qualificando seu objetivo como uma potencial bomba-relógio devido aos riscos significativos para a saúde associados ao seu tamanho extremo. Tarefas físicas básicas, como navegar por portas e subir escadas, são notadas como difíceis e podem causar falta de ar. Embora seu peso tenha atingido o pico de 542 libras, 246 quilos, o que ela atribuiu parcialmente a problemas anteriores de tireoide, nutricionistas apontaram que as escolhas de estilo de vida eram o principal fator motor real. Embora esteja plenamente consciente dos riscos substanciais e potencialmente fatais para a saúde, Wesley permanece resoluta em seu objetivo autodefinido. Sua saga pessoal, uma complexa mistura de autoexpressão pública, desafio ao conselho médico e perigo físico palpável, gerou um diálogo público convincente e frequentemente controverso sobre identidade, modificação corporal extrema e os limites do espírito humano. Número 11. Caso inesperado. Aos 30 anos, Louis se tornou um mistério vivo para a medicina. Até a adolescência, sua vida era comum. Então, seu corpo começou a se transformar lentamente, sem dor, mas inexoravelmente. Seu rosto e tórax engrossaram. Seus membros perderam seus contornos habituais. Apesar de anos de exames, biópsias e análises genéticas, os cientistas nunca conseguiram determinar a origem exata de sua condição rara. No hospital, Louis é acompanhado com atenção, não como uma curiosidade, mas como um homem corajoso. Todos os dias, ele vive com o desconhecido, carregando consigo um enigma que a ciência ainda não conseguiu resolver. Esses indivíduos, com seus corpos e vidas extraordinárias, destacam a imensa diversidade e adaptabilidade da biologia humana. Suas jornadas pessoais inspiram tanto admiração quanto conversas públicas, servindo como um profundo testemunho da força e da capacidade única do espírito humano diante de desafios raros.